Senhor, te louvamos, te agradecemos nessa noite. Obrigado Obrigado. pela tua infinda misericórdia, pelo Amém, teu Pai. amor, por essa graça que nos alcançou, essa multiforme forma da graça sendo manifestada. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Nessa noite nós queremos te agradecer pela tua pessoa que é viva e que é real para nós. Amém. Vem falar conosco através de tua palavra, que elas possam iluminar o nosso entendimento e possa trazer revelação ainda mais de tua pessoa. Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Mauri, pelo contato que nós estamos tendo agora, Amém. pelos irmãos que ainda não puderam participar, por aqueles que vão ouvir, que o Senhor venha abençoar cada um deles e que tua palavra possa prosperar e cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Então, tem um versículo, irmão, é 1 de Pedro 4:10, né? Olha que lindo esse aí. Pode Sim, ler se você quiser. tá. Estou com a Bíblia aberta aqui, irmãos. É, servir uns aos outros, Sim, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. isso. Então, essa palavra multiforme, graça de Deus, é extraordinária, né? E para isso nós precisamos identificar o que é a graça, né? Primeiro de tudo, antes de partir. Aqui, logicamente, se nós lêssemos aqui dentro desse versículo 10 e 11, está mostrando dentro do contexto que é o serviço o ênfase. Então, o serviço que nós fazemos é a multiforme graça de Deus. Por isso que nem todo mundo serve dessa mesma maneira. Você vê o versículo 11 aqui de... Pode ler o 11 também, irmão, por favor. Tá fechado. Primeiro de Pedro. Eu tinha pego um copo d'água, por isso que eu fechei o microfone. Ah, sim. Pronto, 4:11, né? Sim, isso. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus supre, para Isso. que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Então, o foco principal que é mostrado aqui é o serviço, né? A multiforme graça de Deus sendo manifestada é através do serviço que os fiéis ou os irmãos vão desenvolver. Então, olha que interessante aqui em Romanos 12:6. Romanos, capítulo 12, versículo 6 diz: Pode ler, irmão. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo sua proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmerece ao fazê-lo. E o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Você vê, aqui ele vai mostrar a diversificação ou a multiforma, né, que são várias formas que a graça se manifesta. Sim, É isso que está mostrando aqui. Mas para nós definirmos o que é a graça, nós primeiro, antes de mostrar esse aspecto do serviço, nós precisamos ver a origem da graça. Então, para isso, nós vamos lá em João, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. porque todos nós Isso. temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Isso. Amém. Porque a lei foi dada
por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então Muito podemos definir a graça, que é aquilo que Deus faz. Nós falamos na reunião anterior que sempre foi a iniciativa de Deus. Então, você pode ver, por exemplo, lá no Jardim do Éden, não falamos isso. Quem se avistava com o homem era Deus que vinha até eles. Então, podemos dizer que a multigraça ou a graça é a ação de Deus em favor do homem. Lá, por exemplo, quando não tinha o pecado, não era, vamos dizer, em favor simplesmente. Era para aquele contato com o homem, mas foi iniciativa de Deus. Deus que se avistava, ele que se aproximava. Então, vamos dizer, a graça é aquilo que Deus fez. Então, o versículo que define a graça, sabe qual é, irmão? Romanos 5:8. Romanos. Isso. Será que é todos pecaram Isso. e carecem da graça de Deus? Será que é isso? Não, esse não Não, né? ainda. Mas tá, tem relação. Tem relação, né? Isso. Mas Deus prova Aí. o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí. Então, Amém. qual foi a ação de Deus? A ação de Deus é vir a resgatar o que estava perdido. Então, Sim, ele prova essa graça, que é o amor, vamos dizer, o amor de Deus, que é a graça de Deus sendo manifestada em nosso favor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda sendo pecadores. Então, esse sendo pecadores parece algo irônico, porque se você trouxer dentro da situação do homem, é como dizer assim, será que alguma pessoa era sem pecado? Todos nós somos pecadores. Então, todos. por que que ele disse ainda sendo pecadores? Porque Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha outra versão aqui, que Sim, é essa aqui é uma versão King James, né? sim, Porém, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, sim. quando andávamos em pecado. Essa Bom, definição deixa melhor. fica É, mais clara essa definição, hein? exatamente. Porque aquela outra diz que quando ainda éramos pecadores, como se fosse que alguém não tinha pecado, pode ser que tinha alguns que não tinham pecado. Não. Estamos mostrando que a nossa situação era andar no pecado. E Efésios 2, que o irmão sempre gosta de ler, diz isso, né? Lembra? Efésios 2. Efésios 2, ele marca isso, essa situação, né? Disse que estando vos mortos, versículo 1, em vossos Sim, delitos e em vossas transgressões e pecados, nos quais andastes, tá vendo esse andar que disse na versão King James lá? Andar no pecado, andastes, versículo 2, né? Nos quais andastes no passado, conforme ao curso deste mundo, conforme ao curso desse sistema mundial, porque esse aqui é a King James, né? De sim. acordo com o príncipe do poder do ar, ou da potestade do ar, Potestade do ar, isso. O espírito que agora atua nos que vivem, olha que interessante aqui, na desobediência. que vive na Que desobediência. vive na desobediência. Então, aí como nós podemos definir a graça? A graça de Deus é vir em nosso resgate. E nós sabemos como Eu gostei dessa frase. É Deus vindo em nosso resgate. isso, exatamente. E nós sabemos qual foi o meio pela qual ele resgatou a nós. É seu filho, nada mais e nada menos. Sim, sim. Vindo, pois, a plenitude do tempo, aqui é o Gálatas 4:4, né? Olha que lindo lá, irmão. Tá vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os É. que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção, ou tem alguma versão que fala filiação, Isso. né? A adoção dos filhos, ou filiação, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, ao Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Olha o 7. Olha o De 7. de sorte que já não és escravo, porém filho, e É. sendo filho, também herdeiro. Aqui na versão está herdeiro por Deus, Eia. Herdeiros por Deus. E aqui na versão King James, herdeiros de Deus. Fala. herdeiros de Deus fica melhor, Aham. Tá né? impressionante. Muito Agora, bom. veja que, por exemplo, a ação, podemos dizer que a graça propriamente dita é o resgate que ele fez. Ele veio a resgatar a nós. E Sim. de que maneira nos resgatou? Enviando o seu filho para que ele morresse na cruz e assim pudesse resgatar a nós. Mas o versículo 6 deixa bem claro qual que é o objetivo dessa graça. É porque vós sois filhos. Vós sois filhos. Isso. Enviou Deus a nossos coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Abba Então, Pai. o resgate ou a graça é tornar-nos filhos. Olha como diz lá em João 1, 14 e 15. E esse Abba Pai, se eu não me engano, tem versões que fala que é uma intimidade, né? Isso, Papaizinho, como se fosse papaizinho. pai querido, Sim, Abba Pai, né? isso. É verdade. É. O... Nós E limos nós, o... sendo maus, É. podemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Isso é nosso verdade, Pai né, do irmão? céu, O, né? o Romeu falou isso aí, né? Falou. É, muito bom foi essa expressão usando ele, né? Porque você vê usando o exemplo da oração, né? Ele falando da oração, né? Sim, Como que é o arranjo, né? De mostrar essa oração que você pede que seja perdoado os vossos pecados como nós perdoamos os nossos pecados. Então ele traz a analogia, né? sim, Então ele disse, faça um exemplo, né? Você, como você lida com um filho, né? E aí usa essa expressão que o Senhor fala. sim. Você sendo mal, saber dar boas dádivas aos Boas seus filhos, dádivas. né? Quanto mais o seu Pai Celeste não vos dará, o Espírito Santo fala lá na versão de Lucas. Você Sim. viu? Maravilha. Então, associa isso com a graça sendo manifestada. Porque a ação de Deus de alcançar nós não termina só no resgate do Lago do Fogo, senão nos fazer filhos de Deus, por Filho. meio do Espírito que recebemos. Então, a analogia de um É, pai. e outra coisa, e tem muito que tudo dentro da palavra, que o Sim, Senhor quer o crescimento, né? Aqui sim, atinge maturidade, filhos maduros, né? Não tem verdade. duas expressões lá em filhos maduros que Sim. Ruiós, né? é, Filhos ruiós, maduros. Romanos 8, né? Vai é, mostrar isso. Então você vê, a ação de Deus é o resgate que ele faz, mas o resgate de Deus não é tirar a nós de nossa condição de condenação. Porque por isso que nós precisamos estabelecer o que é a graça. É a ação de Deus em resgate para nós, amém. para nos tornar filhos. E isso que nós precisamos definir. Sim, Porque, irmão, ele não quer resgatar esse homem pecador. Esse que é o conceito errado. Por exemplo, a pessoa pensa que ela é pecadora e quando ela se converte ao Senhor, o Senhor limpa ele de todos os seus pecados. Agora ele fica novo em folha. Agora ele foi, como disse assim, transformado. Agora a pessoa pode, regenerado. regenerado. A pessoa agora ela passa a ter uma vida. O passado é pisado. Agora ele tem que ter uma vida com Deus. Mas não entende, irmãos. Porque, na verdade, o que significa a regeneração é criar algo novo. Mas se você olhar para nós, irmãos, nós ainda continuamos sendo Adão. Então, o resgate de Deus, nos tornar filhos,
apenas socorreu em Cristo. Por isso que demanda a fé. O que que demanda a fé? Olha esse versículo aqui, irmão. Olha esse versículo que lindo aqui. É Romanos 11:29. Deixa eu ver lá. 28 e 29. Tá. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, Falando dos judeus. dos judeus. Agora o Porque 29. os dons e a vocação de Deus são Aí. irrevogáveis. Ou seja, É, mesmo que o judeu pecou, vamos dizer, e eles foram os eleitos outrora, né, para ser o povo de Deus, por meio dos patriarcas, né, essa eleição, vamos dizer assim, por causa daquilo que Deus escolheu, chamou e escolheu chamou. o povo de Israel. Mas mesmo assim, a base não é isso. A base é o quê? Versículo 29. Os dons e a vocação, que é o chamamento que Deus nos faz em Cristo. Porque os dons que mostra aqui não é algo nosso, é algo que Deus te dá, Sim, não um mérito nosso. Por que, que o povo de Israel não conseguiu perceber a multiforme graça de Deus? Porque eles se apropriaram do esforço humano para poder alcançar a justiça. Mas a graça de Deus foi a ação de Deus que trouxe a justiça para nós. sim, Fomos justificados apenas pela fé. Então, como que pela fé? Porque foi a ação de Deus, que é a graça. Olha o que nós estamos lendo lá em João, né? João 1:16 agora, irmão. Você leu 16, mas lê de novo é. 16 e 17. Porque, porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre Aí, graça. sim, Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. aí. Ó, irmão, isso aqui é muito importante, fundamental. Por que que disse que todos nós temos recebido da plenitude? Olha, da plenitude do quê? Da graça. Então, qual foi a ação de Deus? É o resgate que ele faz do homem que está em pecado. Na morte do filho, ele paga, que é a justiça. Mas por que é graça sobre graça? Porque não terminou toda na morte. Nós sabemos que a paga do pecado era A morte. a morte. E quem morreu no seu lugar? Não foi o filho? Então foi pago a dívida. A dívida foi paga. Isso é graça. Mas Sim, agora é graça sobre graça. Por que sobre graça? Porque na ressurreição, irmão, olha isso aqui, irmão, sim, isso é nos, tor maravilha, hein? nos tornou filhos, irmão. É, essa é a graça sobre graça. Essa é a graça sobre graça. Então, Porque é aquele ponto, se você fala a sim, graça, você vê que o Senhor, mas a graça sobre graça, ela, ela deu algo muito mais elevado, que além de ter a regeneração, vamos falar em sim, Cristo, você tem a filiação. verdade, irmão. Puxa vida, hein? Por isso que não podemos negligenciar tão grande E salvação. tão grande salvação. Porque salvação não é te livrar da condenação eterna. Salvação é te livrar da condenação eterna, mas te tornar filho. É, por Filho de isso, Deus. irmão, que aí que você vê, por isso que aí a gente cai naquele versículo, hoje eu estava lendo de manhã isso, Sim, em Filipenses. Por isso que você acaba desenvolvendo a salvação com temor e tremor, porque realmente o Senhor quer uma vida de santificação, porque está tudo feito em Cristo. E se você está andando em Cristo, andando no Espírito, você não pode ter uma vida de estagnação, isso, irmão. né? Muito Então, bem. se você está tendo uma vida de estagnação, você está vivendo pela carne, Verdade. Muito bem falado. né? É. Então, A Lilian tá é lembrando. como se é.
é como se você não estivesse apreciando o que que é essa graça sobre graça, essa tão grande salvação. Isso. Você vê, quando a gente fala essa graça sobre graça, a gente fez só o quadro, né? Sim, Agora tem que fazer o desdobramento desse quadro. Então, como você experimenta isso que nós precisamos ter claro, essa salvação que nos livra do pecado e da morte? Nós falamos assim: crer na obra do Filho. Crer no Filho. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sim, ninguém vem ao Pai se não é por mim. Então, podemos dizer que na morte de Cristo fomos agora reconciliados com Deus, certo? sim. Mas também na ressurreição, agora nós não somente fomos reconciliados, fomos aproximados a Deus. Ou Amém. seja, não tem mais empecilho nos aproximar de Deus. Irmão, a pessoa que olhasse Deus, mas ele morria, não tinha como, é impossível. Deus tinha os mensageiros dele, tinha os Sim. profetas, mas, irmão, em Cristo nós temos acesso ao Pai. É impressionante isso aqui. Sabe que você me fez lembrar É, da sarça ardente, né? isso. Você viu? Porque naquele momento o Senhor tira as sandálias dos teus pés, que o lugar que tem é santo. Sim, Tipo assim, é como se você tivesse parado, porque essa santidade, o acesso foi através agora nós temos o acesso livre ao Pai por sim, Cristo Jesus. Ele abriu o vivo caminho, porque foi justificado. Fomos justificados. Fomos feitos justiça de Deus. Aí, como se diz, podemos adentrar, podemos ser verdade. chamados, podemos chamar de Pai, porque no Isso, Velho Testamento só tinha figura, né, irmão? tinha. Como Jeová, é, o próprio, como O se diz, Shaddai, o- é, e também Yahvé, né? Yahvé. E- Então, o que que acontece? Sempre a figura, o quê? E aí, realmente, o Senhor coloca essa visão clara, né? Sim. E quando a gente aborda essa questão da graça, sempre, vamos dizer assim, o, o que move isso, ou todo, não tem participação nossa. Porque o problema, irmão, o versículo, lê lá de novo, nós lemos desses seis, né? Olha o Sim, desses sete agora. João 1, desses sete. porque a lei foi dada por Isso, intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. isso. Por que que faz a distinção aqui, João? Porque tem que fazer uma separação. Você não pode trazer a lei e a graça junto. A lei exigia uma ação nossa. Sim, Quando ela foi dada, era para que nós tomemos carta no assunto. sim, A lei vinha para que nós tentêssemos cumprir. Logicamente, ninguém conseguia cumprir. Por ninguém isso que ele diz: a lei veio por meio de Moisés. Viu? sim, Ele faz a distinção. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça, isso, irmão, a graça não tem nada a ver com a lei. sim. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, você vê Amém. como definir, então, essa graça. A graça é o resgate que Deus faz daquilo que havia ser perdido, mas também nos tornar filhos ou participantes da filiação. É isso que é a graça de Deus. Mas como se manifesta essa multiforme graça de Deus? E o que o Senhor me deu, né? Esse versículo aqui, 1 Coríntios 4:1. Vamos lá, irmão. Eu separei aqui depois também para a gente ler algumas, e Romanos 5 também tem bastante riqueza, né? Primeiro Sim, Coríntios, 4:1. poxa vida, que velho. Assim importa, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo Amém. e dispenseiros dos mistérios de Deus.
Como que vai considerar você como ministro de Cristo, irmão? Tem que ser uma vida cheia do Espírito. Isso, irmão. Esse versículo você não pode deixar de ler com outro, tem que caçar junto, que é Efésios Sim. 4:7. Ele vai junto. Você pode colocar junto ele. Deixa eu abrir aqui. Efésios Sim. 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aí. Então, a ação de Deus, que agora culminou em nos tornar filhos, e a prova que nós somos filhos é que ele manda o Espírito. Então, agora que o Espírito está em nós, a graça se vai manifestar de muitas maneiras. Então, ele diz, mas de que maneira? Como que essa multiforme graça de Deus? Porque ela foi concedida a cada um segundo a proporção de Cristo. Sim, Agora, olha que impressionante, irmãos. Porque a gente sempre fala de maturidade, né? E a gente entende assim que quando em Gálatas Paulo disse que ele sofria dores de parto até Cristo ser formado em vós. E isso aqui é como dizer que aquele Cristo que nós temos ainda é diminutivo, é pequeno ainda. Então Paulo sofria as dores de parto nesses irmãos de Gálatas, porque eles estavam voltando para a lei, começaram pela graça, mas eles decaíram da graça. Versículo, sim. capítulo 5 de Gálatas, eles decaíram da graça. É. Por que que eles decaíram da graça? Porque eles voltaram para a lei. Então, a lei veio por meio de Moisés, mas a graça não vem por meio de Moisés. Não vem por meio da lei. Porque quando você lida com ela, você tem que cumprir a exigência da lei, que é cumprir esse. E já é o problema. Antigamente ninguém conseguia cumprir a lei. Agora, na graça, nós temos a ação de Deus. O aperfeiçoamento, irmão, o Cristo ser formado em nós, é o que fala aqui, segundo a proporção de Cristo. Porque o dom que cada um de nós tem, que é o Espírito, é na proporção de Cristo em nós. Agora, Cristo em nós é completo ou é parcial? Completo, irmão. Completo. Mas por que que então, na medida da proporção de Cristo? A gente pode entender de duas maneiras isso aqui. Se você ler o versículo seguinte, por Sim. isso disse, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Você vê? Quer dizer, aí, esses dons parece que são, são talentos, né? Mas, na verdade, é a multiforme graça de Deus sendo manifestada, que é a proporção de Cristo em cada um. Por isso que é importante ler aquele versículo que você leu. Sim. Voltando, foi qual que você leu no início lá? Primeiro, 1 de Pedro 4:10. É, aí encaixa bem, né, irmão? Sim, Primeiro de 10 e 11. Pedro 4. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, Amém. a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aquele outro, irmão, que você leu na sequência? Foi É, Coríntios? Não, foi 1 de Coríntios 4:1. eu acho que é esse 1 Coríntios 4:1, ele é bem mais forte ainda aqui. Sim. Porque olha aqui, assim, pois importa que os homens. Não, além desse, você ainda falava dos dons, né? Eu acho que era outro versículo. Então, Assim, pois importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo, despenseiros, né? sim. Aí eu acho que você leu, não sei se foi Coríntios, Romanos 11:29 li também, né? Romanos, eu acho que foi. Deixa eu ler aqui, Romanos 11:29. É, fala assim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Esse aí?
Lê mais um pouquinho, deixa eu ver se tem. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, porém por eleição, amados por causa dos patriarcas. Não, não, não é esse, não. É Não? quando fala da proporção do dom que foi dado a cada um. Ah. Um dom da palavra, um dom Ah, da sim, misericórdia. limos, né? Esse foi 1 de Pedro, Romanos, Estou Efésios, tentando. Eu acho que está em Coríntios, né? Coríntios foi. Eu li isso aí. Entendeu? Uhum. Deixa eu ver. 1 de Coríntios. Ah, um Eu pouquinho. estou vendo. Agora eu não estou. Peraí que eu Passamos vou lá. por. Mas enquanto não acha isso, olha esse versículo aqui Sim, em 2 Coríntios 2,14 que eu estava procurando, acabei passando. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo triunfo. e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos como os que se perdem. Sim, Para os que com esse cheiro de morte para a morte, mas por aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente nessas coisas? Porque nós não estamos como outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. de verdade. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Isso. Achou, irmão? Não achei ainda, hein? Não, Bíblia. eu lembro que você saiu lendo que falava, estava falando da graça e Sim. falava que cada um na proporção, um dom da palavra, outro dom de. Ah, sim. Eu acho que. Quer ver? Eu acho que eu odeio isso aqui. Vamos ver. Ah, sim, achei. Romanos 12, 6. É, Romanos. 12, 6. 6, 7 e 8. Ah, isso aí. É, esse aqui mesmo. E tendo, porque começa no 5. Assim também nós, Hum. conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, Isso. e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça, aí, ó, como completa. Sim. E nos foi dada, se de profecia, seja na proporção da fé. Isso é na proporção Se de fé. ministério, Hum. dediquemos ao ministério. O que ensina, eu até gostei dessa palavra, o que Sim. ensina, esmere-se no Ao fazê-lo, fazê-lo. né? Então, por exemplo, na medida que você está, irmão, é, buscando a palavra, fazendo o estudo do tópico, você está se esmerando de fazer, você Sim. está dentro da vontade de Deus, Amém. fazendo. Isso esmero é fazer com afinco, com Verdade. fome, né? Verdade. Agora, o que exorta, faça, faça com dedicação. E o que Sim. contribui com liberalidade, aquele ponto que nós falamos sobre Sim. ofertar. O que preside com diligência. E o que exerce misericórdia com Com alegria. alegria. Amém. Essas são as multiforme graça de Deus sendo manifestada. Então, qual que é a distinção entre dom e graça? Então, eu fui aqui eu fui no dicionário de Strong, meu irmão. Sim. E é interessante porque a raiz da palavra é a mesma, dom e graça. É a mesma raiz? É a mesma raiz, só tem um derivado, né? Eu tô aqui entrando aqui, que eu vou mostrar pro irmão aqui. Sim. Ele disse assim, ó. Porque se dom é a Aqui, multiforme graça de Deus, irmão, sim, é como se você abrisse um parênteses, sabe? sim, Sabe aquele negócio? Tem dentro da graça o que que tem? Que é graça sobre graça, que é a é, própria pessoa de Cristo dada por nós, por Deus ter nos enviado. Aí exatamente. dentro da graça, o que que temos dentro da graça? O Os dom, dons que são as multiforme graça de Deus, né?
como se diz, não Sim. tem jeito de você receber essa graça e você não está tendo dom, irmão. Aí, irmão. Esse era o objetivo da transmissão da mensagem. Ó, sabe como que é a palavra, irmão? A raiz Sim. de dom é Ah, charis. é, é grego, Charis grego ou hebraico? Grego ou hebraico? é em grego, irmão. Em grego. Em grego. A palavra é charis, que é graça. Só que Ah, quando traduz dom, é charismo, ou ah, charisma. então é Charisma, graça. charis é Carisma é charis, graça. isso. Cha- Charisma é dom. Carisma. Você está falando com CH ou com X? É Cha- CH, CH. Carisma, Sim, carisma é graça. sim. E Não, dom, charisma é dom e chariz é graça. chariz. Ah, então ela se deriva. Dom É se deriva a da mesma graça. raiz. A mesma raiz. Sim, é a mesma fonte, né? Vamos dizer. E você É. vê que forte isso? Você falar E que dom faz parte da graça. faz parte da graça. Então, os dons que nós recebemos é a própria graça sendo expressada através de nós. Amém. É isso aí. Por isso que é a Glória. mesma graça, né? Que se manifesta através de nós. E você vê aí, irmão, que forte que indo o Senhor fala, e logo esse Romanos, Sim, ele fala eu acabei sem querer fechando aqui, mas olha outra, aonde que o Senhor coloca isso na sequência aqui? É sim. Romanos, você leu Romanos 12, né? Romanos 12, 5 a 8. Agora, ó, olha, voltando um pouquinho no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, Sim, olha. digo a cada um dentre vós que não pense Isso. de si mesmo além do que convém. É Antes, muito pense bom com isso aqui. moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora, porque é isso que eu queria falar nesse versículo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Isso. E assim também nós, conquanto muitos, somos um corpo em Cristo e Sim. membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes graças, dons, né? Isso. Charias, né? Isso. Charria, Charisma. charria, Charisma. charisma. É. Segundo, dom segundo a graça que nos foi dada. Aí ele fala de profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que se ensina, esmera-no em fazê-lo. O que exorta, faça com Com dedicação. O dedicação. que contribui com liberalidade. O que preside, com Com diligência. diligência. E o que exerce misericórdia, com alegria. Amém. Aleluia. Porque, olha a sequência, porque o amor seja sem hipocrisia. Que isso. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, Amém. preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém. Né? Que coisa, hein? Que maravilha, né? É impressionante, irmão. E você vê como fez um entrelaçar tudo essa comunhão agora, Sim, porque nos trouxe, em primeiro lugar, a nossa situação. Nós sim, estamos em condenação, inimigo de Deus, caminho para o lago de fogo. Então, agora Deus manifesta sua graça, que é nos resgatar. sim, Mas como é graça sobre graça, então ele nos resgata na morte de Cristo, mas também na ressurreição nos torna filhos de Deus. sim, Isso aí é a base. Agora, como é que expressa essa graça? É através dos dons. Então, a multiforme graça de Deus é através dos muitos membros. E sim. como o irmão leu esse versículo aqui, é extraordinário, hein? Você vê como que encaixou certinho. Encaixou, ele dá uma força. Não é que ele dá uma força, ele mostra o compartilhar da graça, né? Ele Sim, especifica, né? Agora, exatamente. irmão, eu acho que fica até bonito também, fica rico quando você dá uma lidinha em Romanos 5, Isso. porque fala, ó, justificado, pois mediante a fé,
Isso. né? Nós somos 5:1. justificados, né? Que fala da graça, né? Aham. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio, esse versículo, de quem obtivemos igualmente acesso Acesso. pela fé a essa graça, no qual estamos firmes. Então, você Aleluia. teve, por intermédio de Jesus Cristo, você teve acesso a essa graça. Ai, meu Deus do céu. É como se fosse um link, né, irmão, aí hoje, como foi Isso ligado, mesmo. né? Que rico, hein, irmão? E, ó, é firme. E gloriamo-nos na Isso. esperança da glória de Deus. Olha lá. Amém. A essa Glória a graça Deus. é. E não, olha aqui, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Aí vem nas próprias tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, a esperança. E ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, nos quais foi outorgado. Mas mais os versículos iniciais mesmo, que dá a sequência Sim, do da tema que nós estamos conotação, né? compartilhando, né? Da força, né? Da força. Isso. E você vê, irmão, como a gente tem que ser agradecido, né? Porque a gente Amém. está falando das implicações do que significa a graça de Deus sendo manifestada. Agora veja bem, aqui no capítulo 10 de Hebreus, olha aqui a graça sendo manifestada, né? É Dez, mesmo que é como transmitir aquilo que em Romanos 5 que nós limos lá, desenvolveu em Romanos 5, né? Mas olha que interessante aqui, Hebreus He- 10, Hebreus 10. sim, aqui no 10, já te falo, Tá. versículo, Essa Bíblia minha aqui, irmão, é, essa tem uma história grande. ah, Ela tem com a página ruim para aqui de coisa, porque por causa pega da maresia, mas essa Bíblia eu tenho já mais de 20 e poucos anos. Sabe quando? Está escrito aqui no rodapé, é. meu batismo, 4 de julho de 2002. Oh, Ela tá olha que, velhinha, tá olha só. surrada, e as folhas tão fininhas. Olha só, irmão, de tanto folhear ela, né? De tanto De se folhar e alimentar. escrever. Ela tem durex, tá rasgadinha, tá maravilhosa ela. Sim. Então, qual é o Ó, versículo? Hebreus, é, pode, Hebreus pode. capítulo 10 versículo 32 na diante. Hebreus, Isso aqui também é a graça sendo manifestada. sim, Hebreus capítulo 10. Versículo, 32 na diante. lembrai-vos, porém, dos dias, essa, né, irmão? Sim. Anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora, exposto como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Por- Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Ah, irmão, que coisa. Você vê, por causa que você está participando dessa graça, o dom se manifesta em percepção espiritual. Você suporta o opróbrio da tribulação. Sim, E você se torna um espetáculo para o mundo junto com aqueles, porque não é só com você. aqueles. É isso que É, fala. Como aqueles que desse modo foram tratados. Quantos santos, irmão, deram sua sim. vida pelo Senhor? Amém, irmão. Agora você passando por uma situação, você é como que você vivencia em parte aquilo por causa do dom sendo manifestado em você, que é a graça. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados aqui, está falando desses irmãos, Sim. como também aceitaste, olha, irmão, aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, quer dizer, está tirando os seus bens, né? Ó, Você está sendo oferecido por tudo. Você está tirando sim, seus bens, dando sua vida, né, irmão? dentro da sua vida. E ó, a percepção, ó, o que que produz.
essa graça ou esse dom sendo manifestado? Você tem ciência, você tem percepção que tem um patrimônio superior e durável. É impressionante isso aqui. Puxa vida. Olha lá. E não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Isso. Ela tem grande galardão. Com Amém. efeito, tendes necessidade de perseverança, Amém. para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A A promessa. promessa. Aí Amém. vem a pátria. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e Aleluia. não tardará. Amém. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Amém. Amém? Ó, e você sabe o que que eu peguei? Naquele ponto aqui, É. eu vi um versículo aqui que eu até vou voltar ali. O Você tinha maravilhoso que falado, 2 Coríntios 2, né? é, segundo Coríntios. E, Dois não, mas 14 que você falou. bem naquele Romanos aqui, tem um versículo aqui que vai encaixar muito aqui, que é Romanos? maravilhoso também. Romanos, voltando para o Romanos 5, só um segundinho aqui que eu sem querer eu tirei, ó, olha lá. Olha aqui no Romanos 5, Sim. dois versículos que encaixa bem nisso que nós estamos lendo. Quer ver? É, é uma completação da graça. Se você pegar o 5, 8, mas fala lá, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda Ainda pecadores. pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Da ira. É aqui que eu queria lembrar, irmão. Porque Aham. se nós, quando inimigos, tem Sim. muito a ver com Efésios 2 também, né? Sim. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, é isso aqui, ó. É. Mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Poderia até falar graça sobre graça, Que isso, irmão? né? Porque essa reconciliação é graça sobre graça que vem Amém. a filiação, né, Verdade. irmão? Que coisa tremenda, hein? Né? Não, impressionante, hein? Não, Muito é bom, muito maravilhoso. bom. Você sabe, é muito importante a gente considerar os versículos levando a isso, Sim. porque senão a gente fica muito raso Fica no raso, irmão. conceito. Você É, sabe, o cara fala graça, você parece que até é igual a gente quando está na escola, uma é, maneira de dizer, né? sim. Quando você não sabe um tema, É, é. você fala. Agora, quando você começa a ter um embasamento, isso daí ela começa a buscar um sabor diferente, né? Você Sim. fala, Que coisa, né? Mas você sabe, irmão, uma coisa que é linda, aquele João 3,16, né? Todo mundo conhece. Mas sim. olha a profundidade disso, irmão. João João três 3, dezesseis 3,16. Versículo muito conhecido, né? Até as crianças certo. conhecem de cor isso aqui, né? Mas ele brilha mais quando você está num tópico agora, né? Sim, é verdade. Toma força, né? Com Por- força. Porque Deus amou ao mundo de tal Tal maneira. maneira. Olha, olha, irmão, Amém. só ficar ali, olha ali. Só. Surfa nessa frase. De tal maneira. Que isso, né? De tal maneira. Ó, vamos falar de tal maneira que nós não conseguimos nem alcançar, né, irmão? Não, não conseguimos alcançar. Você vê, a gente, quando nos ensinaram o Pai Nosso, diz, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como Ah, nós perdoamos os nossos devedores, né? Não fala assim? fala. Mas ainda, irmão, o que que nós podíamos oferecer para Deus amar de tal maneira? O Sim. que que nós íamos dar em troca? Fala para mim, irmão. Como se diz, né, irmão? O É? que nós vimos dar em troca? Nós não temos nada, né, irmão? Mas aqui fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para É, que todo aquele que nele crê não não pereça, pereça. mas tenha vida eterna. Puxa, que riqueza, irmão, Que esse versículo. riqueza.
E aí você vê o 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse Isso. o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Quem nele crê não é Não é julgado. julgado. O que não crê já Já está está julgado. julgado. Você viu o que é posicional? E você tem um posicionamento da tua fé? Sim, irmão. Eu estou em Cristo, eu estou posicionado, eu já, como se diz, fui absolvido, irmão. Sim. Fui absolvido. Que coisa tremenda, hein, irmão? É, amém. Oh, meu Deus. Deus. Mas você vê, irmãos, a alegria, né? A gente vai falar da graça e a gente escuta, por exemplo, a definição, né? Que fala assim que é o favor de Deus, né? Como dizia assim, é, é o regalo em espanhol, é o É regalo como de se diz, Deus. É, é um regalo, né? Que é um você em espanhol, presente. né? É um É, presente, o regalo, né? Um presente, sim, é um presente imerecível, né? é. né? Mas é muito mais que é a maneira com que Deus vem ao nosso resgate. Porque veja, Sim, irmão, nós não tínhamos como, estamos debaixo da ira, debaixo da condenação. Se não fosse a intervenção de Deus, como é que sim, nós íamos poder até crer, vamos dizer, né? Não estou levando pela linha calvinista, não estou falando que certo. você é incapacitado de crer. Mas como é que se você não tinha a ação de Deus, você teria a oportunidade de crer? É isso que eu falo. Sim, Já pensa comigo, irmão. Adão pecou, né? Ele não poderia pegar o fruto da árvore da vida? poderia. Mas teve intervenção de Deus, irmão. Colocou Quer querubim dizer, no caminho da árvore da vida e expulsou o homem do jardim. expulsou. E olha, falando, o caminho não é por aí, o caminho é aqui, ó. E outra Oh, meu coisa, Deus. irmão, se a É, gente parar para analisar, para você ver como que é a graça, né? sim, E olha o tempo que nós estamos 2000 anos após Cristo Jesus ter vindo, o próprio Deus vindo da Terra, né? sim. E ter mostrado. E olha, as pessoas focam o universo, vê milhões de astros, e aí você vê que Deus teve toda essa paciência temporal para lidar com a família, Coisa, hein? né? Porque quando eu vejo assim essa graça, eu vejo as crianças nascendo, nenezinha, que a coisa não para, né, irmão? E você pensa, onde vai ser esse final, né? Mas tudo isso ainda vejo a misericórdia de Amém. Deus. O Glória a Senhor, como Deus. se diz, ele não fechou o cálice ainda, né? Sim, Ele não, ele não tá para transbordar, mas ele fala, espera um pouquinho aí. sim. Agora, irmão, como é que nós podemos negligenciar essa graça, né? Sendo derramada no seu coração? Porque essa graça veio, a graça e a verdade vieram Sim, por meio de Cristo. Ou seja, vamos dizer, não é como algo do passado, né? Porque a gente já, é como dizer assim, eu recebi já. sim, Não, a graça e a verdade é um constante, irmão, que nós precisamos é, perseverar nisso. sim, Vamos dizer, é que o irmão tem uma conta no banco, né? Vamos dar um exemplo, né? sim, E você tem R$ 1 milhão lá. E você tá passando necessidade, apenas um pãozinho com uma mortandela ali e tal. E você não vai lá pegar o dinheiro para comprar, fazer uma compra ou comer melhor, né? Você não está usufruindo da graça, essa graça. Um exemplo, né? é um exemplo. É, Você tá na beiradinha. tá na Você beiradinha ali, você podia se fartar. sofrendo. É. É, Então, a graça, essa graça, a implicação da graça, por isso que Paulo ele usa metáforas muito forte, né? Ele disse: se você ressuscitou com Cristo, buscar as coisas do alto. sim. Quer dizer, se você morreu com Cristo, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra, irmão. Porque que é Por isso? Isso é trocar, vamos dizer assim, a lei, as coisas da lei, pela graça que agora você pela tem. graça. É, você está tomando posse da graça, você está investindo, por exemplo, o investidor da bolsa, né? Você conhece esse tipo de pessoa, até você fez uma menção agora há pouco, né? A pessoa tem que estar atento ali, mastigando aquele que investiu na bolsa ali, na flutuação, não sei o que, tem que estar atento, né? Qualquer descuido dele, ele tem que tirar o Sim, dinheiro, colocar lá, não sei o que, tal, tal.
Da mesma coisa, irmão, se nós estamos olhando para aquela pátria celestial, aonde que nós estamos aplicando nosso tempo, É verdade. nosso Onde está coração, né? aplicando o nosso coração? Isso, irmão. O que que está produzindo alegria, né? Alegria de verdade no seu coração. É, Por um lado, eu não falo que somos masoquistas, né? Que estamos buscando sofrimento. Eu não estou buscando sofrimento. Mas se ele vier, também vem da parte de Deus. Você tem convicção. Mas se não tiver sofrimento, você está se regozijando naquilo que há de vir, sim, que produz em você perseverança. A esperança produz perseverança. Então, perseveramos naquilo que é real para nós. Eu falei outro sim, dia com um irmão, quando você amadurece, que a gente fala crescimento em vida, ou maduro, qual que é o sintoma que uma pessoa está em aquela maduridade? Ele consegue perceber esse mundo fracassado e ele começa a olhar e tocar na realidade desse mundo que há de vir. Ou sim. seja, você está vivendo em função daquilo. Por um lado, você não é aquela pessoa desligada. Não estou falando desligado das coisas, com irresponsabilidade, não falo isso. Mas o que te produz alegria no coração, Sim, aquela expectativa que se torna real. sim. Esse mundo se torna para você uma ilusão vã, como disse o livro de Você Lamentações, né? passa a ver as coisas do mundo, você tem que honrar seus compromissos, mas você passa a olhar com os olhos diferentes. Você Sim, fala que essas coisas daqui, ela, 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 ela não tem um brilho que é isso, o irmão. brilho que você está com seus olhos aqui embaixo. Isso, Você olha um brilho, você até admira muito mais a natureza, a perfeição da obra divina, mas você vê que tudo aqui é passageiro, sim, é corruptível e, como se diz, e sabe, e eu vejo ainda, você enxerga a misericórdia de Deus isso, irmão. preparando a gente, né? Até eu peguei um versículo aqui, olha Sim, 1 João, olha que fala, primeiro capítulo, primeira epístola de João, capítulo 2. É, aqui fala, aquele, entretanto, lá no versículo 5 que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. sim. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Amém. Aí vem o versículo aqui em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, aí o Senhor dá um posicionamento. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está Porque nele. tudo que há no mundo, os desejos da carne, né? A cobiça, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, né? A posse, o ter, eu tenho capacidade, né? Vamos falar, não procede do Pai, Não, você mas procede do mundo. O mundo passa, irmão, bem como seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece permaneça. eternamente, né? Aleluia. E aí, irmão, que o Senhor deixa dentro no capítulo, no versículo 27, ele coloca a unção. Sim, Porque a vós outros, a unção que que dele dele recebeu. recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de quem alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Amém. Esse, Filhinhos, agora, é, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados envergonhado. na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é É nascido nascido dele. dele. É filho. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, amado irmão. Muito Muito rico, né? rico. Deus seja louvado. Tá bom. Então tá bom, meu irmão. Tá ótimo, irmão. Vamos tá orando. Eu acho que eu vou Vamos. depois. Eu vou orar aqui, irmãos. Amém. Senhor, nosso Amém. Deus, Sim, nosso Senhor. Pai. Ó Amém. Pai, nós estamos encantados porque cada dia nós podemos enxergar um pouquinho mais de infinito amor dessa graça sobre graça, ó Pai. Sim, Senhor.
Ó Pai, muito obrigado que não merecemos nada, Senhor, Sim, mas o Senhor. Senhor se deu por nós. O Senhor Amém. deu seu filho, Senhor. E esse Amém. filho, ele na cruz do Calvário, ele nos reconciliou contigo, ó Amém, Pai. Senhor. E hoje nós temos essa graça sobre graça, que é essa filiação, de Sim, termos Senhor. filhos e podemos chamar de Pai. Pai, Sim. muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado que essa palavra seja rica, abundante nos nossos corações, para que nós olhemos a pátria celestial e Amém. não fiquemos iludidos, Senhor, com as concupiscências que há daqui da carne, Sim, Senhor. Senhor. Nos livra, Redime, Senhor. Senhor. Nos Amém. livra, Senhor, Sim, nos livra. daquilo que é andar na carne, Sim, Senhor. Nos Senhor. ajude a permanecer andando no Espírito. Ajude-nos, Nós te Senhor. louvamos, ó Pai, Te por esse louvamos, Senhor. infinito amor, por essa Amém. palavra, por Amém. essa comunhão. Amém. Em nome de Jesus, Amém. agradecemos a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Ó, Que o rica Senhor esteja comunhão. dando um bom descanso para você. Tá Dê bom. um abraço na Verônica, no Tá bom. Tiago, né? É Tiago, o marido Tiago. dela? Tiago. Tiago. Manda um abraço para o nosso querido, o Gabriel Tá e bom. a Sarita, tá bom? Tá bom. Será um enviado, A irmão. irmã Obrigado. Lília. Então tá jóia. Qualquer Tá, coisa, precisar de alguma coisa, você me fala aí, irmão. Tá bom? tá joia, tá joia. Obrigado, irmão. Tá bom? E Abração vende o aí. ônibus, hein? Vamos vender o ônibus, vamos vender o Vamos, ônibus. vamos. Tá bom? Tchau, irmão.